Abordando um pouco essa questão do planejamento estratégico, né, de olhar o cenário, olhar como a gente pode aproveitar as oportunidades que essas mudanças que estão no cenário, nos cenários futuros podem trazer para o nosso presente, e pensando especificamente no equilíbrio, né, entre governo, iniciativa privada e as universidades. Como é que esse equilíbrio pode ajudar a gente a responder a essas demandas e as soluções que podem surgir a partir disso? Como é que a gente traz toda essa questão da revolução digital, da transformação que está ocorrendo para dentro do governo? Qual é hoje o nosso principal desafio nesse ponto? A questão central é que a gente pensa pouco em como é que essas novas tecnologias podem alterar não só as políticas públicas, mas também o processo administrativo do governo. Focando assim em saúde, educação e segurança. Saúde, por exemplo, você pode ter todos os dados de um paciente agora integrados. É mais fácil de fazer isso do que era no passado. Além disso, você pode fazer testes genéticos em toda a população para criar banco de dados genéticos. Você pode começar a fazer uma saúde muito mais customizada, muito mais preparada para você poder não só aumentar a longevidade da população, como também você pode pensar em termos de melhorar a produtividade dela. Reduzir custos também para a saúde, né? Isso, porque assim, na verdade, o que o governo quer? Quer que as pessoas tenham uma vida longa, saudável, feliz e não precisem usar o sistema de saúde. Né? Um hospital cheio é sinal de doença, não é sinal de saúde. Sinal de saúde é um hospital vazio, na verdade, onde todo mundo tem uma vida muito longa e produtiva. Né? Se parar para pensar em segurança pública, você tem muito trabalho para fazer aí, integrando câmeras com reconhecimento facial, inteligência artificial, big data, para você integrar trânsito, integrar bombeiros, integrar polícia militar, polícia civil. E a inteligência artificial começa a identificar tudo o que acontece na cidade. A discussão que a gente fala de smart cities, ou seja, cidades inteligentes, ela vai passar por você integrar todos os instrumentos que tem na cidade. E botar mais instrumentos de pressão, de temperatura, de velocidade do vento, para você, por exemplo, pegar som de bala. E você triangula isso e acha de onde é que partiu aquele tiro. Né? Em educação eu já falei um bocado, mas acho que a gente tem que fazer ainda mais, tem que virtualizar o ensino fundamental, o ensino intermediário e o ensino superior. Você tem que integrar mais a universidade com o mercado. No Brasil, a gente divorciou o mercado de governo e universidade dos outros dois. A gente tem que integrar de novo. A conversa não é um versus o outro, é um com o outro. Como é que eu consigo achar a melhor sinergia dessas três partes? Agora, fazer esse movimento é um tanto quanto complexo, né? E aí, para que a gente possa olhar para frente, né, nesse passeio pelos outros ciclos de um século que se completa em 2090, 2100, como é que a gente pode olhar assim, para o papel do gestor? Aí falando também do legislativo, né, do desafio que é você redigir, diante de tantas transformações, as leis que vão reger essa sociedade. Qual a dica que você dá para os deputados, de uma maneira geral? Acho que a centralidade é que você vai ter um mecanismo ou outro. Primeiro mecanismo é confiança. Aumento de confiança para trabalhar em equipe, que é a lógica de vamos trabalhar proativamente. Se isso não funcionar, vai ser um outro mecanismo que é o do desespero. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. As pessoas aceitam coisas que não aceitariam. Então, em momentos de crise, as pessoas começam a aceitar coisas que elas não estavam nem pensando anteriormente. A caixa evapora, você tem que inventar uma nova caixa. Agora, o melhor é você criar mecanismos de confiança, pontes entre os diversos partidos, entre diversas linhas ideológicas, entre os diversos desejos de interior versus capital, e para você conseguir construir um mecanismo em que você realmente consiga preventivamente maximizar oportunidades e minimizar riscos. Algum momento da história isso já aconteceu? Em alguns poucos casos isso já aconteceu. Vale lembrar aqui, porque... Você pode olhar, por exemplo, para o Reino Unido, lá por volta do século XVII, quando eles se uniram, por exemplo. Você pode pensar na Suíça, onde eles, para se defender, se uniram proativamente. Você pode pensar em diversas situações onde tecnologia foi investida proativamente. Os Estados Unidos fez isso muito fortemente no final do século XIX, com a industrialização. A Alemanha também proativamente se industrializou por volta da metade do século XIX, onde eles perceberam o seguinte: se eu não abarcar essas novas ondas tecnológicas, eu vou ficar para outra história. Um exemplo da Alemanha eu achei legal, porque assim,
na época do Bismarck, a oposição ao Bismarck dizia que a Alemanha não devia se industrializar, que a vocação da Alemanha era agrícola. Né? Imagino que seria a Alemanha se ela tivesse escutado esses caras e ficado com uma produção agrícola em vez de ter embarcado numa revolução industrial. Agora, qual o papel do governo nessa questão da inovação, que é muito importante? Como absorver essa questão da tecnologia? Quanto tem que ser investido e aonde, quando se fala do papel do governo nessa questão da inovação? Eu acho que tem uma estratégia que funciona no mundo inteiro, historicamente, é a estratégia dual. Ou seja, o governo investe pesado em ciência básica e tecnologia, debaixo de um guarda-chuva de segurança nacional. Se você for olhar, por exemplo, defesa, departamentos de defesa no mundo inteiro. E depois, quando as tecnologias maturam, você passa para o setor privado, onde o setor privado vai se apropriar dessas tecnologias e fazer o que ele faz melhor, que é crescer no mercado. É a sinergia entre o público e o privado. Cada um faz o que faz melhor. O governo faz melhor taxar e tomar riscos, o mercado faz melhor pegar oportunidades e crescer. Essa dualidade, essa estratégia dual, ela funciona. E vou repetir o exemplo do caso do Brasil, nos últimos 40 anos, para tirar a discussão partidária. A gente investiu forte em 3 áreas: Embrapa, Petrobras e Embraer. Nas 3 a gente virou referência global. Aonde você casa dinheiro para pesquisa e desenvolvimento proativamente, funciona. E você gera recursos para a sociedade, retornos econômicos muito fortes num horizonte de 30, 40 anos. Onde você não faz isso não ocorre. Falta o Brasil, então, nesse momento, achar quais são as áreas em que ele vai investir ou que ele vai continuar investindo. Seria isso? Quais são as nossas apostas? Se você não tem dinheiro para tudo, acho que 5 eixos a gente não consegue avançar em todos, o governo não consegue apostar em tudo. Quais são aqueles que o governo vai apostar? Quais que ele vai diminuir imposto ou criar incentivos de alguma outra forma para você conseguir fazer com que o mercado avance? E a gente tem que deixar de pensar como sendo uma ilha. Né? Acho que é a maldição do Pedro Álvares Cabral, a ilha de Santa Cruz. A gente tem que parar de pensar que a gente vai fazer tudo sozinho. Essa lógica da autarquia de um país que faz tudo, ela não funciona mais no mundo global. Você tem que pensar como é que eu vou interagir com a Europa, com os Estados Unidos, com China, com o Oriente Médio, ou seja, com a América do Sul. Eu tenho que olhar para todo mundo e ver o que eu sou melhor em fazer e o que é mais fácil eu comprar ou trabalhar em equipe. Bem, mais do que o livro, a gente teve aqui uma aula. Obrigada, Paulo. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado na nossa programação pelo nosso canal do YouTube. Assina lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, os nossos e-mails e endereços estão aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.